Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você já me conhece pelo Instagram ou pelos episódios do clube, esse vídeo é para te contar um pouquinho mais de onde vem esse amor pelos livros que me move todos os dias. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso cantinho de leitura. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? De onde veio a Doutora Leitora, como surgiu o clube e como a literatura virou um dos pilares mais importantes da minha vida. Vai ser uma espécie de bate-papo, eu vou ser bem aberta com vocês, é como se a gente estivesse tomando um café juntos, só que com uma mesa repleta de livros, no caso aqui no consultório, né? Que também faz parte de um dos pilares da minha vida. Então, vamos lá, pega a vinheta e vamos papear. Muita gente não sabe, mas eu nasci em Salvador, na Bahia, mas cresci mesmo foi em Ilhéus, que fica mais próximo do sul da Bahia. Tive uma infância rodeada pelo mar, pelo sol, pelos livros, e eu sempre amei ler, tá? Eu era aquela criança que quando os livros didáticos chegavam antes das aulas, eu já tinha devorado todas as tirinhas, todos os textos de apoio, eu adorava fazer isso, né? Antes mesmo de abrir o caderno, eu já tinha lido toda a parte literária da apostila. A parte do conteúdo, eu te garanto que não, tá? Eu tinha lido só a parte literária. Bom, gente, aos 9 anos, meus pais se separaram e a gente mudou para Vitória da Conquista. Lá eu estudei num colégio excelente que se chama Sacramentinas. E ali, aos 10 anos, eu já tive que me aventurar em ler Dom Casmurro com um dicionário do lado, quase, porque era uma leitura obrigatória do ano que eu tava. E a verdade, gente, é que eu tomei até um rançozinho da leitura depois disso, porque eu lembro que foi muito difícil a leitura, eu não entendia nada que tava falando. Eu tinha que pesquisar cada 10 palavras, eu tinha que pesquisar uma no dicionário. Eu acho que até hoje eu tenho esse livro lá em casa, se eu tiver eu mostro pra vocês em alguns stories, cheio de puxadinhos e tracinhos, porque eu precisava ficar pesquisando, porque eu não entendia as palavras na época. O fato é que eu não entendia quase nada, mas eu me esforcei pra caramba e consegui terminar o livro, fiz a prova e tava tudo bem. Nessa época eu li vários outros livros difíceis também, com dicionário do lado, era meio que a escola obrigava a gente a ler, né? Mas a adolescência chegou com ele todas aquelas mudanças de humor e de personalidade, e a adolescência também trouxe novas histórias. Quando eu tinha 14 para 15 anos, a minha família se mudou para cá, para Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu moro até hoje. E nessa época foi quando eu descobri Crepúsculo, a série de Anjos e Vampiros, Fallen, Harry Potter. E aí o meu amor pela leitura voltou com tudo. Se eu me lembro bem, nessa época minha mãe alugava os livros do Harry Potter que eram caríssimos em uma livraria que trabalhava, tinha esse tipo de serviço, né? Você alugava, tinha uma semana para entregar de volta, e a gente às vezes precisava de alugar mais de uma semana para ler o livro. E a gente lia assim, tá? Dividindo, esperando ansiosamente a devolução do próximo para poder pegar o outro. Era uma leitura compartilhada, a gente conversava inclusive bastante sobre os livros. A gente assistiu todos os filmes juntos no cinema, foi ótimo. Isso fez com que eu voltasse à leitura com muito amor e força total. Depois dessa época, eu mergulhei de cabeça nos romances de banca. Não sei se vocês lembram, se vocês são dessa época, aqueles romances tipo Sabrina, que minha mãe tinha em casa aos montes, ela gostava bastante de ler. E eu acho, inclusive, que é por isso que até hoje os romances de época são a minha zona de conforto. Eu me sinto acolhida, eu leio em alta velocidade. Tô com ressaca, eu leio romance de época, que faz eu voltar o amor pra leitura assim, ó, ontem pra hoje. Amo romance. Só que chegou o famoso ensino médio, ele chegou com tudo. Na realidade, ele parou com tudo, né? Aqui em Juiz de Fora, a gente tem um PISM, que é um vestibular seriado. Ele já começa no primeiro ano do ensino médio. Então, eu entrei no ritmo mais puxado de estudo. E eu estudava para fazer o PISM, e os únicos livros que eu acabava lendo eram os da lista da prova, né? Do que caiu no vestibular e no PISM. E assim, né? Leitura obrigatória, sem prazer. Vocês já sabem disso. Eu tava fazendo vestibular para odonto, eu não passei de primeira, não passei no PISM, nem no primeiro vestibular que eu fiz. E a ideia, uma conversa lá em casa, foi que eu teria que trabalhar e às vezes fazer uma faculdade particular à noite, e a faculdade escolhida foi administração. E eu trabalhei como representante comercial por uns 3 meses mais ou menos. O que eu fazia?
arrumava gôndola de supermercado, controlava estoque. Era um trabalho bem braçal, tá? Bem difícil. Até que eu tive que parar tudo e entrar no ritmo doido de cursinho de manhã, estudo à tarde, faculdade à noite, faculdade de administração à noite, para poder passar no vestibular, senão eu não ia conseguir. E finalmente, né, depois da minha segunda tentativa, veio a aprovação de odonto na UFJF, então eu tive que ralar para conseguir passar. Só que quando eu passei na faculdade de odonto, veio uma decisão que a gente tomou em conjunto lá em casa, né? É que eu perderia muito dinheiro se eu parasse a faculdade de administração, que eu já estava gostando, e por isso eu entrei numa espiral muito louca, onde eu fazia odonto de manhã e de tarde, porque odonto é uma faculdade em período integral, e à noite eu ia para a faculdade de administração, e várias vezes eu tive que passar madrugadas estudando. Então, sim, gente, eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo, odonto e administração. Não me arrependo em absolutamente nada em relação a isso. Eu acho que a gente nunca se arrepende de estudar e de se esforçar o máximo possível, né? Consegui ir a poucas festas, claro, não era uma pessoa que saía muito, mas essa sempre foi a minha personalidade. Saí o suficiente que a minha juventude precisou, mas além disso, não precisei mais nada do que isso. Estudei bastante na época da faculdade, tinha meus amigos, consegui aproveitar e consegui estudar muito. Claro que ralei pra caramba, né? E foi uma época muito turbulenta. Tinha dias que eu saía de casa, tipo, 6 da manhã para chegar na faculdade de odonto às 7, ficava na odonto até às 5, 6 horas, e entrava na faculdade de administração 7 da noite, saía 10h40 e ia embora para casa, cheia de coisa para estudar. Então, vocês só imaginem como que tava a minha vida na época. Então, não tinha nada de leitura por prazer. Nada. Eu só estudava, não tinha tempo nem para respirar. Foi uma loucura na época. Hoje em dia, inclusive, eu nem cheguei a finalizar a faculdade de administração, tá? Eu finalizei todas as disciplinas teóricas, finalizei tudo teórico, mas eu não consegui fazer, na época, os estágios, porque eu já estava fazendo faculdade de odonto, não tinha como fazer estágio. Então, até hoje, eu tenho essa coisa pendurada aqui, tá? Na minha cabeça, porque se eu completar os estágios, eu nem sei se eu consigo mais terminar a faculdade de administração, mas todo o conteúdo que eu precisava tá aqui, e é o que me ajuda a administrar o consultório hoje em dia e administrar o clube também. Fez toda a diferença na minha vida. Quando eu finalmente me formei em odonto, o ritmo todo dessa loucura diminuiu e a leitura foi voltando para minha vida aos poucos. Começou com aqueles livros baratinhos que vendiam nas lojas americanas. Se você tem a minha idade, eu tenho 36 anos, com certeza você lembra disso, né? Nem estante eu tinha na época, eu comecei a comprar um baratinho ou outro com o dinheiro do meu próprio salário, assim, os meus primeiros livros. Adorava aquelas promoções da FENAC. Olha como eu tô velha, tinha promoção da FENAC, promoção dos lojas americanas, comprava loucamente, nem tinha Amazon no Brasil ainda, quando eu comecei a montar a minha estante. E até hoje eu tenho vários livros daquela época que estão guardadinhos ali. Nessa época eu li A Seleção e fiquei enlouquecida com a seleção. Comecei a ler Game of Thrones e desisti, porque até hoje a gente não tem o final da série, né? Ainda bem que eu desisti. E é isso, nessa época eu lia muita coisa, porque eu só trabalhava em uma clínica popular. Na época foi o meu primeiro emprego, né? Então eu trabalhava de manhã e de tarde, de noite eu tava em casa, meu marido tava fazendo, que na época era meu namorado, que por sinal, gente, eu tô com meu marido, que é meu namorado, vai fazer 17 anos. Então, desde antes da faculdade de odonto a gente já tava junto, tá? Raciocinem aí. É muito tempo, né? Então, a gente tá junto desde essa época, e nessa época ele também fazia faculdade à noite, então a gente se via bem menos, a gente se via mais fim de semana. Então eu passava as noites lendo, em volta nos livros, e voltei com esse prazer da leitura. Nessa mesma época, como eu estava com mais tempo sobrando, uma nova paixão se reacendeu e eu comecei a escrever resenhas em blogs. O primeiro blog que eu ajudei se chamava Flora Literária, depois ele virou Âncora Literária, e eu sempre publicava resenhas escritas nesses blogs durante muito tempo, e foi assim que nasceu a vontade de criar o meu próprio espaço. Eu quero que vocês entendam que ser dentista sempre foi uma escolha muito consciente minha. Eu amo a minha profissão. Mas a verdade é que a leitura sempre me acompanhou como uma necessidade, como uma espécie de respiro. Era o que me mantinha inteiro em meio à correria, em meio à pressão, em meio a todas as responsabilidades, em meio à vida, né? E quando eu comecei a divulgar resenhas, eu criei um Instagram, Doutora Leitora. Ainda era tudo muito instintivo na época, né? Eu lia, escrevia, compartilhava, postava uma foto. Era tudo muito simples. Mas aos poucos eu fui me descobrindo nesse mundo digital.
Eu gravei os primeiros vídeos ali de improviso para poder divulgar o consultório. Então eu comecei na mídia social por causa do consultório e sem querer eu percebi que ali tinha algo maior, um projeto que podia unir a minha paixão pela leitura com minha vontade de compartilhar isso com os outros, de incentivar. E foi aí, gente, que a sementinha do clube começou a ser plantada no meu coração. E mesmo que ela tenha ficado adormecida por muito tempo, ela já estava aqui, tá? Guardadinha, paradinha, mas ainda assim eu só postava resenhas escritas lá no meu Instagram. Falando agora um pouquinho sobre o Clube Doutores Leitores, ele cresceu muito desde quando a gente começou lá em 2022, né? Hoje a gente tem 3 modalidades de assinatura, com vários conteúdos diferentes, focados em quem ama ler diferentes tipos de livro, mas também quer aprofundar mais na leitura. E o mais lindo, gente, é que esse crescimento me permitiu algo que eu nunca imaginei fazer, que foi reduzir os dias de atendimento aqui no consultório e dedicar parte da minha rotina exclusivamente ao estudo, à produção do clube. E quando eu falo em estudo, gente, eu tô falando sério, tá? Cada livro do clube, ele é lido com um método. Eu faço leitura crítica, eu anoto temas, eu comparo com outras obras, eu busco contexto histórico, contexto literário, contexto simbólico. Não é uma leitura de lazer, é uma leitura com propósito. Eu encaro os livros do clube como estudo mesmo. E foi aí que nasceram os livrocasts, que são os episódios do nosso podcast. Neles eu analiso os livros em profundidade, página a página com vocês. Tem episódios ali com mais de 40, 50 minutos, comentando às vezes 40, 50 páginas. Eu destrincho cada acontecimento, trago citações marcantes, conecto temas, tudo com uma linguagem muito acessível para descomplicar a literatura para vocês. Porque minha missão aqui sempre foi essa: democratizar a leitura crítica, mostrar que você pode ler o que você quiser. E esse amor pela literatura me levou a dar mais um passo. Eu comecei, deve ter já uns 2, 3 anos, a faculdade de letras. Eu faço letras online pela Estácio e eu faço letras no meu tempo, tá? Só faço 3 ou 4 matérias por semestre, porque eu quero estudar de verdade. Não é para ter só mais um diploma, é para aprender, para aplicar isso aqui no clube, para viver esse projeto ainda com mais profundidade com vocês. E o clube, gente, ele é um espaço de formação contínua para mim e também para quem lê comigo. E é isso que me move, isso que me faz estar todo dia aqui conversando com vocês, tá? Tava pensando aqui, eu acho que eu não falei, né, da onde surgiu essa ideia do clube, como eu coloquei o clube em prática. Vai ficar meio fora de ordem, mas é a ordem que a minha cabeça está funcionando, gente. Bom, como eu estava falando com vocês, esse desejo, quando eu comecei a publicar resenhas, já estava no meu coração aqui paradinho, né? Só que quando a pandemia chegou em 2020, como é que eu vou explicar para vocês? Eu sempre trabalhei no consultório popular. Quando eu comecei a alugar um consultório para poder trabalhar, lá em torno de 2019, eu comecei a ter responsabilidade de alugar uma sala que era de outra dentista para mim trabalhar alguns dias. Eu precisava atrair pacientes, então eu comecei a gravar vários vídeos para a internet, o que me ajudou a perder um pouco essa inibição. E assim eu tive possibilidade com mais pacientes de poder montar o meu consultório, que é esse aqui que vocês estão vendo ao fundo, tá? Quando eu montei meu consultório, exatos 6 meses depois, a pandemia começou. E eu tive que fechar o meu consultório por 6 meses. E eu sou daquele tipo de pessoa, gente, que o que tem que ser feito, tem que ser feito. Eu não discuto. Se é para fechar consultório, eu fecho consultório. Eu obedeço o que tem que ser feito, né? Então, fechei o consultório durante 6 meses, como a prefeitura da minha cidade mandou. Só poderia atender urgência e emergência. Mas a minha especialidade não tem muita urgência e emergência. Eu sou orto, né? Então, eu fiquei praticamente 6 meses parada, tendo todas as despesas do consultório para pagar. E o pânico foi total. Graças a Deus deu tudo certo. Minha mãe me ajudou, meus sogros me ajudaram, deu tudo certo no fim das contas. Consegui pagar tudo, sobrevivi à pandemia sem falir, ficou tudo bem. Mas nessa época começou a me dar uma vontade de ter uma regra 2, né? Caso uma nova pandemia aconteça, porque isso tá na minha cabeça, tá, gente? Eu não acho que essa pandemia foi a única que a gente passou, a gente vai passar por outras. O mundo tá ficando com muita população, não tem jeito, né? Então, eu decidi ter uma segunda fonte de renda. E foi aí que eu tomei coragem, né, em 2022, e tirei o clube do papel e comecei a trabalhar com o clube. No início, gente, tinha uma pessoa assinando. No mês seguinte, tinha 2. No terceiro mês, tinha 0. Todo mundo saiu. Todo mundo saiu do clube. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu faço? Eu continuei.
Eu trabalhei para 0 pessoas nessa época, fiz o conteúdo do livro, deixei lá direitinho na plataforma, com a ideia de que mais pra frente esse conteúdo seria aproveitado por quem entrasse no clube. E foi exatamente o que aconteceu, tá? No 4º mês, a primeira pessoa que tinha entrado no clube voltou, e assim a gente continuou, tá, no clube. Hoje eu tenho pessoas que me acompanham desde aquela época, desde o início, que até hoje estão no clube comigo, vai fazer 4 anos. Tenho pessoas que entram e saem constantemente, acompanham um livro ou outro, porque o Clube Doutores Leitores, ele é um clube por assinatura que você não tem obrigação de ficar o mês inteiro, aliás, o ano inteiro. Você assina um mês e adquire o conteúdo daquele mês, e durante aquele mês você tem acesso à plataforma com todos os conteúdos para trás, tá? Você não precisa ter desespero de entrar para ontem, para hoje, só que quando você entra depois, você perde a leitura ao vivo daquele livro, mas todos os conteúdos ficam lá disponíveis para você. Porque a minha ideia desde o início é redemocratizar a leitura. Em nenhum momento eu quero dificultar. Então, é trazer simplicidade para vocês, né? Então é isso, foi assim que surgiu o clube, que eu esqueci de explicar mais pra frente, né? Eu pulei já pra parte do que é o clube automaticamente. Foi assim que o clube surgiu na minha vida. Ele surgiu com 2 modalidades de assinatura, depois virou uma só e agora são 3. Ele amadureceu comigo junto com o tempo e ele vai mudar muita coisa ainda, né? Eu acho que até eu conseguir ter uma quantidade de assinantes que eu me sinta confortável, que eu consiga me sustentar com isso, muita coisa tem que mudar, muita coisa tem que se ajeitar. Eu não tenho tanto tempo ainda, a minha rotina é muito, muito pesada, mas agora eu separei aqui um tópico pra gente conversar da minha rotina. Vamos lá. Um golinho de café pra dar uma olhada no bico, né, gente? Só eu que molho o bico com café. Bom, gente, minha rotina ela é feita de blocos de estudo, treino, atendimento e, claro, de leitura, né? No meio disso tudo tem um espaço para chorar com finais de livro, para ficar com raiva de personagem, para rir sozinha na esteira lembrando de uma cena absurda de um livro. E é isso que me faz feliz. Vocês não entendem. Viver a leitura para mim de uma forma intensa e dividir isso com vocês, ter essa vida que cada momento eu tô fazendo uma coisa diferente, tem dia que eu tô no consultório, tem dia que eu tô em casa lendo, é incrível. Eu amo essa rotina desrotinizada, acho que é isso. Vocês conseguiram entender, né? E já que a gente tá tendo esse papo mais íntimo, eu quero responder algumas perguntas que vocês vivem me mandando lá no Instagram, que falam muito de rotina, né? Eu falo, inclusive, lá bastante sobre esses blocos de rotina que eu faço, né? Eu vou só simplificar para vocês aqui de uma forma bem simples, né? Eu faço atividade física todos os dias, tá? Não é a primeira coisa que eu faço no dia, mas é a segunda coisa que eu faço. Eu sempre acordo, leio a Bíblia e faço a minha atividade física. Isso é indiscutível para mim. Então, meu bloco, um pedacinho do meu bloco da manhã sempre é para atividade física. Sempre. E quando eu deixo pro fim do dia, eu já vi que é muito pior. Então eu gosto de começar o meu dia com atividade. Acordo cedo, faço minha atividade, volto para casa. E aí eu vou começar a minha rotina de trabalho. Segundas e quartas eu me dedico ao clube. Às segundas-feiras, caso algum paciente precise, eu venho atender. A quarta não, a quarta é dedicação exclusiva para o clube. E as segundas e quartas eu dedico para ler, anotar e gravar os livrocasts. Eu leio todos os dias, mas na segunda e quarta eu releio a maior parte dos livros das metas para poder gravar os livrocasts do clube, tá? Essas releituras são muito importantes, porque uma leitura única eu não consigo extrair tudo do livro. Então eu sigo as metas como todos vocês, tá? Eu leio as quantidades de páginas prescritas para cada dia, e na segunda e quarta eu releio as páginas lidas para poder gravar esses livrocasts e entregar o melhor qualidade para vocês, né? Então tem os livros do clube normalmente eu leio 2 a 3 vezes no mês para poder entregar o melhor conteúdo possível para vocês. Então, segundas e quartas e sextas pela manhã eu me dedico à leitura e gravação de livrocasts do clube, tá? E no meio desse tempo ainda eu ainda gravo esses conteúdos aqui pro canal, tá? Os conteúdos do canal eu gravo nos buracos que surgem nos meus blocos de estudo. Agora, por exemplo, surgiu uma vaga de um paciente, estou gravando vídeo para vocês. É mais ou menos assim que funciona, tá? Mas eu já tenho tudo isso roteirizado, preparado para a gravação na segunda, na quarta e na sexta, que eu deixo tudo pronto já. Terças, quintas, sextas à tarde, eu me dedico exclusivamente ao consultório. Então, eu atendo pacientes, eu dedico minha atenção aos pacientes, eu faço planos de tratamento, eu estudo novas teorias quando o paciente falta. Hoje, por exemplo, eu tô gravando vídeo porque foi um horário extra que abriu e eu tava sem vídeo pro canal. Mas, normalmente, nesses blocos de horário, eu estudo tratamentos de pacientes, novas técnicas da ortodontia. Eu dedico as terças e quintas exclusivamente para o consultório, tá? Sexta à tarde também e sábado de 15 em 15 dias eu trabalho também pela manhã.
E é assim, gente, sábado à tarde, quando eu tô muito atolada de serviços do clube, eu trabalho pro clube. E domingo eu estou offline, descansando. É o dia que eu tiro pra ficar com a família, pra ficar com meu marido. Então, domingo eu não faço nada, nem do consultório, nem do trabalho. Isso tá sendo muito importante pra minha saúde mental. Eu não fazia isso ano passado e a minha saúde mental melhorou muito fazendo isso a partir de agora, tá? Então vamos lá agora para as perguntinhas que vocês sempre me mandam, que eu vou tentar responder com o maior carinho, da forma mais sincera possível. Eu separei algumas aqui. A pergunta que eu mais recebo lá no Instagram, né? Você vive só do clube? E como vocês conseguiram ver? Não, né, gente? Eu não vivo exclusivamente só do clube. Inclusive, o dinheiro que o clube me dá não dá para viver exclusivamente, é muito pouco ainda. Então, eu preciso da minha rotina aqui no consultório. E aí, mas o fato é que esse equilíbrio entre odonto e literatura me conquista, me deixa muito feliz. Eu gosto desses dois serviços, tá? Uma outra pergunta que eu sempre recebo é qual o meu livro favorito da vida? E, gente, não consigo responder. Não tenho um livro favorito da vida. Eu tenho autores que eu amo demais. Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles. Por enquanto, são esses que estão vindo na minha cabeça. Eu sempre penso nessas perguntas e eu sempre venho com esses dois. Então, Stephen King, não tem jeito de falar, né? Amo o Stephen King. E agora o Tolkien tá entrando nessa lista, tá? Isso você me perguntando agora. Se me perguntar daqui a um ano, pode ter mudado tudo. Tudo mesmo, tá? Então, por enquanto, esses são os meus autores favoritos da vida e não tenho um livro favorito, tá? Eu amo Dom Casmurro. Eu até falei pra vocês que Dom Casmurro me traumatizou uns tempos atrás, mas hoje em dia Dom Casmurro é um dos meus livros favoritos da vida. Eu esqueci de falar. Um outro autor favorito da minha vida é Jorge Amado. O meu livro top 10, que nunca saiu do top 10 até hoje, não sei se é o favorito da vida, mas nunca saiu do top 10 até hoje, é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Amo demais, tá? Então fica mais ou menos essa resposta aí pra hoje. Você lê rápido ou devagar? Quantas páginas você lê por dia? Eu recebo sempre essa pergunta, né? E, gente, depende do livro. Os livros do clube eu leio num ritmo de estudo. Então, às vezes, um livro de 200 páginas do clube pode demorar dias para ler, porque eu vou pausando, refletindo, anotando. Mas quando é uma leitura por prazer, sem compromisso, aí sim eu devoro super rapidinho. Os romances de época, gente, eu já cheguei a ler, tipo, 600 páginas em um dia de romance de época. Mas livros do clube, impossível. Eu dedico bastante tempo para eles, não consigo ler rápido. A outra pergunta que eu recebo sempre é: qual livro eu acho que todo mundo deveria ler? É impossível, né? Eu sou da teoria que nem todo livro é para todo mundo. Tem coisa que você não vai gostar independente da capacidade da leitura da pessoa. Então, eu não acho que exista um livro que todo mundo deveria ler. Mas, assim, eu sou super a favor de livros de desenvolvimento pessoal. E se tem um que eu amo e super recomendo, é O Poder do Hábito. Isso muda muito a nossa cabeça. Eu sei que pode ser clichê, tá, gente? E a minha vida é em torno da literatura. Eu amo literatura, mas estou indicando o livro de desenvolvimento pessoal para vocês porque esse livro realmente mudou a minha vida. Então fica aqui a recomendação, tá? O Poder do Hábito. Uma outra pergunta que eu recebo muito é se eu abandono livros ou se eu já abandonei algum livro, gente. Oh, Deus! Vários! Eu acho que tem livros que não são para o nosso momento, e eu já voltei neles depois. Tem livros que não são pra gente. Então, gente, se vocês entrarem no meu Scooby e na aba de abandonados, vocês vão ver uma seleção de livros abandonados. Abandono sem dó nem piedade. Só não abandono os livros do clube, os outros abandono mesmo, sem pensar duas vezes, tá? A vida é muito curta pra passar raiva com livro. Uma outra pergunta que eu não recebi muito, mas eu recebi algumas vezes, é se eu sou paga para indicar os livros do clube, os livros que a gente lê, se eu tenho alguma parceria. E não, tá? Se você não participa do clube, você não deve saber. Mas as escolhas do clube são feitas com base nas indicações dos assinantes. Então eu faço uma lista, os assinantes indicam os livros e depois que esses livros são indicados, eu abro uma votação para o clube geral, para os assinantes e para os não assinantes poderem decidir qual vai ser a nossa leitura do mês, tá? Então eu não tenho nenhuma relação com a escolha desses livros. Quem escolhe é os assinantes junto com o pessoal do clube, assinante ou não, né? Geral depois. E eu não tenho nenhuma relação. Então quem escolhe as minhas leituras são vocês. Inclusive esse mês a gente leu Mrs. Dalloway, um livro que eu não gosto e eu tive que reler porque vocês queriam. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Tem outras duas perguntas que eu sempre recebo. É quem edita os meus vídeos, né? Ou quem edita os meus vídeos. E tem uma outra pergunta que eu sempre recebo, é que equipamento que eu uso, tá? Então bora lá. Como e quem edita meus vídeos? Moá, né? Eu gravo, eu roteirizo, eu edito e eu posto.
uma eu presa. Empresa de uma pessoa só, eu presa. Então sou eu que faço tudo, tá, gente? Quando eu tô muito atolada, meu marido me ajuda. Então quando vocês virem aqueles vídeos super bem editados, cheio de figurinhas aparecendo, foi meu marido que editou. A edição básica fui eu, porque é o que dá no meu tempo, tá? Então, a maioria dos vídeos sou eu que edito. Quando eu tô muito enrolada, meu marido me ajuda. Mas é eu presa, gente. Não tem pra onde fugir. E qual é o equipamento que eu uso? Meu celular e esse microfone da Holy Land. É o que tô usando ultimamente, tá? É um tripé do baratinho que eu comprei na Shopee. É isso que eu uso na Shopee, não, Mercado Livre, mas foi baratinho também. E é isso. Ah, o meu celular é um Galaxy S24 Plus, não é o Ultra também. E a imagem é ótima, dá pra gravar, conversar sem problema nenhum. Só limpar a câmera, gente. Limpem a câmera que o seu celular faz milagres, tá? Não fique estressado. Coloca uma luz e limpa a câmera. Por exemplo, nesse momento eu estou usando a luz da janela, tá? Então é só ter uma claridade que a imagem já fica um pouquinho melhor. Sempre me perguntam também se eu já sofri com hate ou com críticas, né? Sim, gente, faz parte, tá? Pra falar a verdade, eu não tenho muitos hates ou muitas críticas no clube. Eu acho que eu até tô precisando de umas críticas, de uns hates pra eu sentir que eu cresci. Mentira, gente, tô precisando nada, não. Na realidade, não tem, tá? Muitas críticas, muitos hates. Tem, às vezes, uma ou outra pessoa que não entende o funcionamento do clube e vem falar umas coisas nada a ver nos comentários, e eu simplesmente ignoro, porque eu sei que essa pessoa não conhece o clube. Mas, sim, teve uma vez uma pessoa que falou que eu falo muito robotizada na câmera, que parece que eu tô lendo um texto. Isso já tem, tipo, 5 anos atrás, e era quando eu tava aprendendo a falar, e eu ficava, tipo, lendo meu roteiro mesmo pra conseguir falar. Então, assim, não me importo. Não ligo mesmo. Inclusive, vejo o hate como sinal de crescimento, tá? A gente tem um canal de viagens inclusive, vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês, Cal e Rafa Viagens pelo Mundo, onde a gente faz todos os vídeos das nossas viagens, dando dica, falando de preço. Se você gosta de canal de viagens, assiste aqui. E lá, né, começaram a aparecer os primeiros hates, que sinal de que a gente tá crescendo lá, né? A gente tá com 2 mil seguidores, começou a ganhar um dinheirinho do YouTube agora. E aí tem um vídeo que a gente postou de uma cidade com algumas coisas pra fazer que não gastem dinheiro, fora do rota de turismo normal. E esse vídeo já ajudou muita gente, o pessoal sempre manda mensagem pra gente agradecendo pelo vídeo, que ajudou muito. E aí veio uma pessoa falando que o vídeo não tem nada, que ela perdeu um tempo, gastou 45 minutos assistindo um vídeo bosta. O que a gente fez? Nada. Vai fazer o quê? Senão ela assistiu o vídeo até o final, ela deu engajamento. Ainda comentou, vocês estão entendendo? Pois é. Dá pra ficar com raiva? Não dá. É mais ou menos isso. E eu brinco com meu marido que é sinal de que a gente tá crescendo, que o hate já apareceu. É assim. E tem algumas pessoas que ainda falam, tipo, falam do corpo, falam de... ignora. Ignora. Só isso, tá? Deixa pra lá e faz o que é teu, que as coisas vão funcionar. Eu tinha separado umas outras 2 perguntas aqui, que é como eu escolho os livros do clube, mas isso eu já falei com vocês, né? Não sou eu que escolho, são os assinantes e os leitores gerais do clube. E uma outra pergunta que eu sempre recebo aqui, peraí, deixa eu olhar minhas anotações, gente. Você aceita parcerias com editoras? Já aceitei na época que eu fazia resenha escrita, tá? Hoje em dia, com o clube, eu nem me inscrevo nas seleções das editoras, até porque eu sou muito pequena, né, gente? Eu tenho poucos seguidores, eu tenho até uma galera legal no clube, assim, pra uma pessoa que tem poucos seguidores, mas eu não faço parceria porque eu não tenho tempo, né? A minha atenção hoje em dia, o meu tempo é 100% pro clube e pro consultório, e isso é negociável, não tem jeito pra mim, né? Então, quem sabe mais pra frente, algum dia, alguma editora queira me mandar livros pra mostrar pra vocês e eu fazer uma resenha uma vez por mês, aí tudo bem. Fora isso, não tem jeito, eu não tenho tempo pra isso. Já recebi propostas de parcerias para editores independentes, eles sempre me mandam proposta, gente, mas não tem jeito, tá? Eu não tenho tempo, eu não vou conseguir me dedicar o tanto que a pessoa precisa para poder fazer um bom conteúdo, e aí eu sempre nego. Realmente, a minha atenção é 100% pro clube, não tem jeito, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Esse vídeo já deve ter ficado bem grande, né? Tô falando demais. Mas pra mim, o mais lindo disso tudo, desse conteúdo que eu tô gravando com vocês e da minha vida, é que ainda tem muito por vir. O clube, ele é um projeto vivo, ele tá sempre crescendo, tá sempre mudando, tá sempre se reinventando. Nós já temos, inclusive, planos de leitura até o meio do ano, com vários temas que vão ser explorados,
vários encontros que eu já tô sonhando na minha cabeça com que a gente pode conversar, né? E isso tudo só é possível porque vocês estão aqui junto comigo. Então, se você tá chegando agora, saiba, esse espaço aqui é seu também. A gente aqui lê com profundidade, com muita liberdade e lê com coração. E, claro, se você não tem dinheiro para ser um assinante do clube, não se preocupa, gente. O clube, ele é gratuito. Você pode ler com a gente, participar de todos os encontros ao vivo sem pagar nada por isso. A única coisa que você paga é se você quiser conteúdo extra. Aí sim, se você quiser um conteúdo extra que é de excelente qualidade, o plano mais completo de todos custa R$ 35. E o plano mais barato, com um livro da sua escolha, vai custar R$19,90. Então dá para você se adaptar aí, cabe em todos os bolsos. Mas se você não tem agora, também não tem desculpa. Vem ler de graça com a gente, tá? Obrigada, gente, por me ouvir até o final, por ler comigo, por fazer parte dessa comunidade linda que é o Clube Doutores Leitores. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você mais quer saber sobre mim, sobre o clube, sobre os bastidores do clube. E claro, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda demais o projeto a continuar crescendo. É isso, pessoal. Um beijo grande e, como sempre, muito amor pela leitura. E até a próxima. Tchau!